Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqui eu estou para compartilhar um texto que tem sido muito forte nesses dias que nós estamos vivenciando, de medo, de inseguranças, de incertezas. Essa situação que sobreveio sobre nós, o povo de Deus, e sobre toda a terra, assim dizendo. E esse versículo é um versículo que se encontra lá em Salmo 56, versículo 3, quando o salmista diz: "Em me vindo o temor, hei de confiar somente em ti. Neste Deus eu ponho a minha confiança." Então, em meio aos desafios que estão além da minha compreensão, do meu entendimento, este versículo vem sempre à minha mente. Isso me dá segurança, porque estou firmada na palavra profética do Senhor para o meu coração, criando em minha esperança de que, independente das circunstâncias, independente de qual seja a situação, sei que Deus está no controle de tudo. Isso vai gerar paz, me dando leveza para enfrentar a situação. Louvado seja Deus pela sua presença constante em nós. E aí, eu quero aproveitar para trazer para a nossa reflexão uma atitude de um homem, o rei Josafá, que eu acredito que todos nós conhecemos, ou quase todos nós conhecemos, que está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, todo o capítulo 20, que a sua atitude me ensina muito e me faz pensar que esta deveria sempre ser a atitude de todos nós diante das ameaças. Quero ressaltar alguns versículos chaves para nosso enriquecimento. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o rei Josafá. Um rei que, segundo o texto, ele agradou a Deus, né? E ele tinha um exército muito preparado, muito bem preparado para qualquer guerra. No capítulo 17, 18 fala sobre isso. A gente pode até dizer que um armamento de última geração naquela época, preparado para toda e qualquer ameaça que viesse sobre eles, qualquer inimigo que viesse atacar o reinado dele, a terra de Judá e Jerusalém, ele estava preparado para enfrentar, e com certeza, pelo armamento e pelo número de homens que ele tinha preparado para a guerra, ele seria vitorioso. Mas logo que ele soube que vinha uma ameaça contra eles, a primeira coisa que ele fez foi correr para o trono de Deus, correr para o altar. E o texto diz assim, no capítulo 20, versículo de 1 a 3, 4 diz: "Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azon Tamar, isto é, em Engedi." Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Nesse primeiro momento, o que ele fez, como disse antes, foi correr para o altar. Foi correr para o trono. Ele não cedeu ao medo. Buscou o conselho de Deus. Buscou ouvir a Deus. Precisava ouvir ao Senhor. Não confiou naquilo que ele tinha para poder enfrentar os exércitos, mas ele precisava ouvir de Deus as orientações. Então ele proclama um jejum, convoca todo o povo, e aí eles se encontram, e porque ele mais uma vez precisava ouvir do Senhor um plano estratégico de Deus para que a vitória fosse garantida. E aí eu penso nesse primeiro momento que nós deveríamos
desenvolver esse hábito de recorrer a Deus antes de mais nada, antes de qualquer atitude, qualquer ação, a gente recorrer a Deus e a gente tentar ouvir o que Deus está falando conosco. Deus pode nos direcionar no que fazer. Seria, assim, uma forma de dizer que a Deus que nós confiamos nele. E uma forma de honrar a nossa fé e aquilo que a gente está sempre dizendo e a nossa confiança nele. E aí no versículo 5 ele ora o seguinte. Ele ora a Deus dizendo: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor: Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. E ele orou, fez essa oração, que eu costumo dizer que é uma oração profética. E ele inicia a sua oração reconhecendo o quanto Deus já tinha feito. E nos versos de 6 a 11, ele traz uma palavra de guerra. Ele começa a relatar especificamente as obras extraordinárias do Senhor que havia feito no passado para proteger o seu povo. Ele traz à luz. Na verdade, quase todos os profetas, eles fazem isso. Quando eles vão orar diante de uma situação onde há uma insegurança, onde o medo chega, a gente vê o exemplo de Daniel e outros profetas, eles correm e eles começam a trazer à memória aquilo que Deus fez no passado. É como se eles tivessem, assim como o Senhor fez no passado, eu creio que o Senhor pode fazer nos nossos dias de hoje. E aí então, ele sabia que ele não tinha poder nenhum. Como ele diz no texto, nós não temos poder nenhum para ir contra o nosso inimigo. Mas no Senhor está a força e o poder. Por esse reconhecimento, então, eles podiam chegar até a Deus. Então, hoje eu acredito que nós não temos tempo, não temos poder para combater, cessar essa tempestade que se abate contra nós. Nós reconhecemos em que Deus está o poder, mas mesmo assim, ainda estamos muitas vezes duvidando. Então, nós precisamos ouvir o Senhor, o que Ele está dizendo, aprendendo algo que transformará o nosso plano de ação em plano de vitória concreta, né? Então, quando realmente buscamos o socorro em Deus, devemos lembrar que Ele nos ouve e falar sobre nossas necessidades até ter a certeza em nosso coração de que vamos começar que a nossa bênção vai começar. E aí, a partir dessa lembrança de trazer à memória o que o Senhor fez no passado, ele então entra com o pedido. E ele faz o pedido. E lá no versículo 12, então, que é onde eu me baseio mais nessa reflexão, ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Eles precisavam ter os olhos em Deus. E o Senhor tem um plano para nos libertar de qualquer situação. Isso eu estou dizendo com toda segurança. E quem está me ouvindo nessa hora, com certeza vai dizer amém, porque crê nisso. Nós cremos. Mas às vezes eu acredito que nós precisamos pedir como aquele homem que foi atrás de Jesus para curar um servo dele. E Jesus disse: se creres, verás a minha glória. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha fé. Então ele sabe do que precisamos antes de que nós o peçamos. A palavra de Deus diz que nem bem a palavra nos chegou à boca e o Senhor já sabe tudo aquilo que nós precisamos. E Paulo dizia o seguinte, diante das lutas que ele travava no dia a dia, que a gente conhece bem a história de Paulo, ele dizia: mas eu sei em quem eu tenho crido. Quantos de nós temos essa segurança, essa certeza? Não apenas
afirmar da boca para fora, mas lá no fundo da nossa alma, de que nós sabemos em que nós temos crido. Então, o nosso papel é nos concentrarmos nele, não desviar nossa atenção. É nos concentrar nele e no seu grandioso poder e começar a adorá-lo, louvá-lo, por manifestar-se em nossa direção. Quando nós temos essa segurança, então, com certeza deve fluir em nós um louvor, uma adoração, uma gratidão, saber que nós não estamos sós, mas que Deus é o Deus que está presente conosco. No início eu estava falando que há um texto que eu me firmo muito nele, em me vindo o temor e de confiar somente em Ti, Senhor. Eu quero lembrar de que não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Versículo 22 diz o seguinte: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Diz que enquanto o povo cantava, louvava, adorava o Senhor, ele preparou uma emboscada contra seus inimigos. Os soldados, uns contra os outros, mataram-se uns aos outros. O louvor confundiu o adversário. E quanto mais nós louvamos a Deus porque temos a segurança de que Ele está no controle de tudo, menos chance o inimigo vai ter de vencer as suas artimanhas. Então, para terminar esse momento, vamos pensar. O povo de Judá se dispôs a buscar a Deus, em vez de ficar com medo, permaneceram firmes e esperando no Senhor. Deus, meus irmãos e irmãs, é tremendo. E Ele os surpreendeu. Foi muito mais além do que aquilo que eles estavam esperando. O que é que Ele pede de mim e de você? Vamos atentar para isso. Deus está falando conosco todos os dias. E aí eu termino com aquele versículo de João 14, 27, quando Jesus diz sobre a paz. 14, versículo 27, diz assim, Jesus dizendo, num tempo de insegurança, de medo, quando Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse, e havia um temor entre os discípulos, que seriam deles aí, e Jesus diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz de Jesus é espiritual. Opera em meio à tempestade, não na ausência dela. Que a paz invada o coração da igreja, do povo de Deus, nesses tempos de tempestades, que vai além daquilo que a gente pode fazer. Deus os abençoe.